Oi, gente, vamos falar de uma coisa também muito importante na nossa vida, que é dormir. Sem despertador, que horas que seu corpo acorda? Mas calma, depende do cronotipo que você tem. Basicamente temos três grandes cronotipos. As insuportáveis cotovias, que acordam às 5 da manhã e ainda já vai cantando. A maioria de nós, que são os famosos pombos, que ficam ali pelas 7, 8 horas. E a gente, que faz parte do grupo dos corujas, minoritários, mas nem por isso estamos errados, que acordamos entre 9 até as 11 da manhã. Até para dormir, somos bem diversos. Mas tem uma regra: antes dos 25 precisamos de mais sono. Estudos globais de cronobiologia indicam que jovens adolescentes e jovens adultos entre 15 e 25 anos, quando livres de obrigações de estudo ou trabalho, acordam naturalmente entre 9 e até o meio-dia. Enquanto idosos, mesmo aposentados no geral, mantêm o hábito de acordar cedo devido à consolidação do ritmo e ao envelhecimento natural do seu relógio biológico. Os jovens passam por uma fase fisiológica real chamada atraso circadiano, e isso não combina com a dinâmica da sociedade em que vivemos, o que decorre no que os pesquisadores da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, chamou de jet lag social. E descobriram que mais de 80% dos jovens brasileiros vivem assim. A diferença entre o horário da semana e os dias livres é de mais de 3 horas. E não adianta dormir o final de semana todo, não compensa o estrago. Olha o absurdo, cientistas afirmam que acordar um adolescente às 7 da manhã é biologicamente comparável ao mesmo que acordar um adulto às 4 da madrugada. Não é à toa que quase todos os jovens ficam com uma dívida de sono gigantesca. Na juventude, a melatonina atrasa normalmente. O corpo só começa a sentir o sono lá para as 23 horas ou meia-noite. E isso não fica barato. O impacto do atraso do sono na privação crônica no cérebro dos jovens é devastador para o aprendizado e afeta também a sua saúde. Vamos aí então aos estragos cognitivos. Primeiro, a absorção do conteúdo vai para o ralo. O cérebro privado de sono perde completamente a sua capacidade de filtrar estímulos externos. Na prática, o estudante fica ali na sala, mas o cérebro processa qualquer barulho da rua, a luz da janela, o movimento dos colegas, vira uma confusão. O foco simplesmente desaparece e a voz do professor não tem peso algum. A lentidão cognitiva. A velocidade de processamento despenca. A falta de descanso adequado desacelera o tempo real de reação e raciocínio lógico. O resultado é cruel. O jovem demora muito mais tempo para ler uma mesma página, interpretar o enunciado. É como se o processador do cérebro estivesse rodando com o mínimo de energia. O grande golpe na memória. Terceiro, talvez o pior, é a consolidação da memória bloqueada. Aqui vai a biologia pesada. As memórias no dia ficam temporariamente guardadas no hipocampo. É durante o sono profundo e o sono REM que o cérebro faz a faxina e transfere as informações para o córtex cerebral, transformando a matéria aprendida naquele dia em um aprendizado definitivo. Com esse tempo reduzido, a transferência biológica é cortada. Dados sérios dos Estados Unidos, quase 80% dos adolescentes dormem abaixo do ideal. É a consequência indireta. Quem dorme menos de 8 horas tem notas consistentemente mais baixas em matemática e ciências. Aquele famoso branco na prova acontece porque a matéria estudada simplesmente não foi fixada. Foi apagada como um arquivo não salvo no HD. Ponto 4. O estresse e a impulsividade tomam conta de quem dorme pouco. A privação do sono aumenta a liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Isso leva os níveis de ansiedade pré-prova e gera irritabilidade extrema. Somando-se a isso o córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo autocontrole e as decisões mais lógicas, ainda está em maturação na juventude. Com o cérebro cansado, o jovem fica mais impulsivo, abandona estudos e vai cair de cabeça em redes sociais, jogos, uma fuga imediata e desesperada.
E o principal vilão dessa história? Sim, eles, os smartphones, as telas, o combustível do desastre. O bloqueio químico de melatonina nas telas que emitem a luz azul de onda curta, nossos olhos têm umas células chamadas ganglionares fotossensíveis, que ao receberem essa luz à noite, mandam um sinal direto para o cérebro: putz, ainda é dia, fica acordado. A produção de melatonina cai, o hormônio não dá o aviso do sono e pronto. Estudos mostram que usar o celular na cama atrasa a liberação de melatonina por 2 horas. Traduzindo, se esse jovem já tem o sono natural a partir das 23, usando tela, vai receber o sinal químico para dormir somente 1 da madrugada. Tem um outro efeito também, que é o looping de dopamina das redes sociais. Você pega seu celular e na hora de começar a relaxar, para atingir o sono profundo, começa a assistir TikTok, Instagram. Cada vídeo curto, cada notificação gera uma descarga de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da novidade. Essa enxurrada mantém o seu cérebro em estado de alerta, acelera batimentos cardíacos ativamente. Ou seja, biologicamente o jovem fica ligado demais para adormecer em instantes. Mesmo com o corpo muito cansado, pede por isso. Tem outro comportamento, que é um comportamento social identificado. Muitos jovens passam o dia sob regras rígidas de estudo ou de trabalho. À noite, então, sente que não tiveram lazer durante o dia. Então, usam o celular na madrugada como uma forma de vingança, para recuperar o controle do seu próprio tempo. Isso tem um nome, é chamado RBP, Revenge Bedtime Procrastination. O problema é que ele planeja falar: não, vou ficar uns 15 minutinhos, mas o algoritmo pode prender ele por horas, sacrificando o tempo essencial para o seu descanso mental. O resultado final dessa combinação é terrível. Sofre o que os médicos chamam de síndrome do atraso da fase do sono, uma condição verdadeira que assola a nossa juventude. Com apenas 4 ou 5 horas de descanso mental, quando o ideal é 8, 10 horas, os estragos vão muito além de um bocejo. Na cognição, no cérebro, a gente já falou, o sono REM, que limpa as toxinas e ajuda no aprendizado, predomina de 5 a 8 da manhã. Ele acordou às 6, corta essa fase no meio. O córtex pré-frontal, que cuida do foco, do julgamento, entra em um apagão sonâmbulo. Resultado é, o QI operacional despenca. O jovem fica pela manhã imerso em uma névoa com pouco entendimento. Bom, saúde mental. Dormir menos de 6 horas aumenta o risco de depressão e ansiedade. A amígdala cerebral, centro das emoções, fica hiperativada. O jovem vira uma montanha-russa de sentimentos. Fica irritado, impulsivo ou às vezes até apático. O corpo paga por isso também. Ganho de peso é uma consequência. A leptina, que dá saciedade, cai extremamente. A grelina, que já dá fome, sobe, trazendo compulsões por doces. A resistência à insulina, risco de diabetes 2, já na juventude, aumenta consideravelmente nos jovens que dormem pouco. A imunidade também baixa. As citocinas despencam e gripes recorrentes e outras infecções viram rotina nesse jovem que dorme pouco. Riscos reais na vida também. O cansaço extremo altera a percepção de perigo e o tempo de reação. Acordar às 6 da manhã com a melatonina alta, um estado letárgico. O risco de acidentes de trânsito é muito maior. De andar de bicicleta, atravessando a rua de forma desavisada. Muitos abusam de cafeínas, energéticos durante o dia para tentar se manter acordado e outros de álcool e relaxantes à noite, ou às vezes os dois, uma roleta russa química que faz muito mal para o seu organismo. Países desenvolvidos que agora começaram aulas às 9 da manhã, está tendo resultados de aprendizado muito melhores. Na Finlândia as aulas começam agora às 9h30, é referência mundial em notas do PISA. Na Califórnia, uma lei proibiu o ensino médio antes das 8h30. E com isso foi um ganho de mais de quase 1 hora de sono por noite por jovem. O Reino Unido, um experimento de Oxford, com o início das aulas às 10 horas, cortou as crises de ansiedade pela metade entre os alunos. Bom, agora existem desafios para a implementação disso. A logística do transporte escolar, a rotina dos pais, algo, né,
a rotina econômica. A Suíça e a Flórida já estão avançando em normas de transição para essa implantação. E no Brasil? A Associação Brasileira do Sono luta recorrentemente para que as aulas comecem às 8h30 da manhã. Bom, mas enquanto isso, 2 horas antes, já ativa um filtro de luz azul nos equipamentos, celulares, computadores, abaixa o brilho, diminui as luzes da casa, se puder apaga. 1 hora antes já dá tchau às telas. Nada de celular, nada de tela ligada, nada de computador, sem loop de dopamina. Mantenha os celulares fora do quarto para que não haja notificações na madrugada. E na hora mesmo de dormir, o estágio 3, um ambiente escuro, silencioso, fresquinho, sem essa barulheira que vocês estão ouvindo aqui. A melatonina vai no seu fluxo e você se deita, se aconchega, fecha o olhinho e é simples assim. Compartilhe essas informações porque o sono não é luxo, é uma necessidade biológica e social fundamental para os nossos jovens. Valeu, gente, valeu por me escutar mais uma vez.